Então, o Igor Júlio aí, acho que vai toda janela, enquanto esse cara... se aparecer aqui um dia, ótimo, né? Por ser cruzeirense e tudo. Mas o que eu tenho de informação é que o Cruzeiro aguarda aí o retorno do Vidalba, espera um pouco mais aí uma avaliação do desempenho do João Marcelo, mas eu vi até alguns colegas falando sobre não vai buscar zagueiro independentemente dessa situação ou outra. Mas a informação que eu tenho é que existe uma avaliação ali que, dependendo, vai sim ao mercado. Aí não sei qual tipo de operação seria. Eu acho que não tem que esperar mais nada. Para mim já está mais do que claro, porque a gente não viu os garotos e muito provavelmente não vamos ver, infelizmente. O João Marcelo está com uma dificuldade para retomar aquele nível. O Jonathan Jesus vai ficar de 6 a 8 semanas. Como que ele vai voltar? É uma incógnita. Apto, o Cruzeiro tem um zagueiro. Esquece a capacidade técnica. 100% apto mesmo. É só o Fabrício Bruno. E que está se adaptando a esse estilo de jogo aí, né? Então eu acho que, independentemente disso, a janela vai até o início de março. O Cruzeiro tem que ir ao mercado. Tem que ir. E sabe um ponto que eu acho que falta aí para o Joaquim, principalmente, e os pares dele? Chegar com opções que não vão custar para o Cruzeiro num primeiro momento. Será que o Cruzeiro não consegue achar um bom zagueiro em qualquer liga que seja, com empréstimo, com opção de compra? Tem scout na América do Sul, na Europa. Ele falou a oportunidade com a Samuca TV. Eu acho que esse é o maior erro hoje, é isso. Isso tem que ser questionado. Então, achar aí, tem zagueiro para tudo quanto é lado. Consultar. O próprio Igor Júlio, a informação é que ele não sai por empréstimo. Mas e uma obrigação de compra? Com metas... conversar. Sim, alcançáveis. Não, esse aqui não só, é só venda. Isso é muito fácil. Sim, a venda é por quanto? Vamos pensar aqui. Porque se está precisando de zagueiro agora, vai precisar para o ano que vem. Você pode até preparar o terreno para você vender o Jonathan Jesus. Realmente. Sim. Ele tem que fazer um ano muito abaixo para o Zenit não se interessar daqui a um tempo por ele. Se queriam pagar 8, 10 milhões de euros, por que não? Com mais jogos, com rodagem Libertadores. O Cruzeiro ia contratar o Vitão. Eu acho que isso ponto. É o maior recado. Sim. E quando não dá certo a negociação, por mais que o Tite avalie bem o Jonathan, o campo está mostrando que precisa de mais um zagueiro. E qual era a análise do Vitão que a gente fazia? Vai chegar um zagueiro para, na teoria, ter condições de brigar com o titular Vidalba. Porque ninguém tinha dúvida aqui que o Vitão é mais nível do que... O João Marcelo não vou nem falar porque estaria envolvido no negócio. Sim. Mas mais nível do que o Jonathan Jesus, apesar de ser um zagueiro jovem também, mas muito mais rodado, experimentado. Né? Foi um zagueiro que o Flamengo tentou levar de novo, já havia tentado levar. Então, não surgiu nenhum fato novo desde a tentativa do Vitão até a não conclusão da contratação dele. Pelo contrário, a gente perdeu o cenário que a gente tinha constituído na época do Vitão. Né? O Vidalba já estava machucado, naquele momento você ainda podia falar, não, tem o João Marcelo, não tem o Jonathan Jesus, o João Marcelo num ritmo aquém do que a temporada está exigindo dele. Sim. Muitas vezes, é preciso ter paciência. Eu tenho paciência, o calendário não tem. As exigências do Cruzeiro também não tem. Então, todos os sinais. E a maneira de jogar, né? Que eu também acabei colocando nesse combo aí da necessidade. A necessidade, ela emergiu muito rápido. Eu confesso, assim, há 2, 3 semanas atrás, não, eu quero ver um pouco, acho que ainda... Não, já... As coisas que foram acontecendo foram mostrando que a gente precisa realmente de... hoje é a prioridade, até eu diria, com relação à posição no elenco do Cruzeiro. E é uma coisa que não é de hoje, né? Assim, então, já no final da temporada passada, quando a gente fazia assim, o que o Cruzeiro precisa para o próximo ano? Então, a situação do zagueiro era sempre colocada. Tudo bem, chegou uma nova comissão técnica, fez uma avaliação, o Jonathan Jesus treinando bem, não vai ser vendido, vai ficar, a gente entende assim e tal, vamos aproveitar. Tudo bem, tá tudo certo na avaliação. Mas, acho que o que toma muito o nosso comentário agora, e talvez... o sentido de, poxa, acho que tem que contratar, é porque não é algo de agora também, né? Não é um recorte assim,
Só nesses 6, 7 primeiros jogos do Cruzeiro, a gente olha, vai precisar de zagueiro. Isso é uma carência que a gente já mais ou menos detectava no ano passado, que para esse ano se tinha expectativa. Se chega a nova comissão técnica, acredito que não precisa, tudo bem, vamos lá, vamos começar o ano. E quando começa, a gente também vê, nesse início de temporada, a dificuldade para a posição, então acho que isso que também cria a nossa ansiedade, assim, de falar, preciso de zagueiro, e que o mercado talvez, que a princípio a diretoria falou que estava fechado, já pode começar, não voltou atrás na situação do Kaique, às vezes repensa um pouquinho também em outras situações, como por exemplo do zagueiro, se assim entender. Tem um fato novo, que é a lesão do Jonathan Jesus. Verdade. Então isso, tudo bem, acho que em algum momento a comissão técnica, a diretoria deseja contar ali com... imagina que o Vidalba não vai demorar tanto como não demorou, né? Já voltou a treinar, já está disponível. Então você tem o Fabrício Bruno ali com o Vidalba, você tem o Jonathan Jesus, você quer oportunizar o João Marcelo para ver se ele consegue se recuperar. Então, a princípio eu entendo, mas o futebol ele é dinâmico e as coisas começaram a acontecer. Então você tem uma lesão do Jonathan Jesus, você tem um João Marcelo que eu até acho, tá, gente, que se você pegar o primeiro jogo dele no ano e o último, tem uma melhora, mas não é uma melhora suficiente para o que a gente precisa nesse momento. Então eu já não sei se dá para contar tão imediatamente com ele assim, no nível de exigência que nós vamos ter até a janela do meio do ano. Talvez o Cruzeiro fique prejudicado esportivamente. Jonathan Jesus, graças a Deus, não foi tão grave quanto poderia ser, mas é um tempo importante fora. O Vidalba vai voltar, Deus abençoe que ele volte no nível que ele estava quando se lesionou, mas ninguém sabe como vai ser. Então são fatos que vão acontecendo e que precisam naturalmente fazer com que a janela seja ajustada. E você falou assim, a gente, né, torcida, imprensa, de repente já falava sobre o zagueiro, mas eu nem vou focar nisso, Léo. O próprio Cruzeiro tentou, na janela do meio do ano, houve tentativas por zagueiros e talvez ali um entendimento de que não chegou no nome da forma que o Cruzeiro queria, pelos valores que o Cruzeiro queria naquele momento, e houve uma tentativa nessa janela com o Vitão. Seria uma operação importante, né, quando a gente fala de zagueiro, e que acabou não sendo concretizada. Então, não é eu e você. Lá dentro já existe essa percepção de uma necessidade para um zagueiro. Eu acho que era uma posição no ano passado para se fazer uma possível melhoria. Hoje se tornou necessidade. Uhum. São quadros assim diferentes. Já pensou se tivesse um zagueiro, mesmo com a grande... para brigar com o Vidalba, com a mesma capacidade dele, defensiva ou até maior, você está falando de qualificação.